Amigos do Portal Contra a Prosa e do Landeswaldt Blog, hoje é sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, e nós vamos hoje tratar de alguns assuntos relacionados aos últimos acontecimentos no Brasil. E hoje vamos tratar também, no final deste vídeo, do rompimento do vice-prefeito de Fátima, o Eduardo Pires, que rompeu com o prefeito Sorria e está apoiando, a partir de hoje, a candidatura de Binho de Alfredo, que inclusive é seu afilhado. Maiores detalhes daqui a pouco. Vamos começar com o primeiro assunto, que é sobre a medida provisória que o governo de Bolsonaro confeccionou essa semana, para autorizando o ministro da Educação, o Weintraub, a indicar os reitores das universidades, numa afronta incrível, desavergonhada contra a Constituição. E não restou outra alternativa a não ser o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, devolver a medida provisória. É uma desmoralização para um governo ter o presidente do Congresso que devolver uma medida provisória. A medida provisória foi devolvida, segundo Alcolumbre, porque viola os princípios da Constituição Federal, que trata da autonomia, os princípios que tratam da autonomia e da gestão das universidades federais. Felizmente, a coisa está funcionando, os poderes estão funcionando. O segundo assunto é sobre a questão destes respiradores, da compra destes respiradores. Minha gente, olhe, eu, sinceramente, a gente sabe que a tentação da corrupção, ela é terrível, ela destrói reputações. O dinheiro na nossa frente, a gente fica cego, não percebe o que estamos fazendo e às vezes as pessoas acabam caindo na tentação do dinheiro fácil e acabam então cometendo atos que não são nada republicanos, que são extremamente distantes do que a gente pode chamar de republicanismo. Porque no momento de pandemia como este, é inimaginável pensar que alguém, depois de 41 mil mortes, ainda pensa em roubar a população. Pois isso está acontecendo. E vocês viram aí a questão do envolvendo o Rio de Janeiro, né? De compra de respiradores, essas empresas fantasmas que surgem do nada, né? E esta semana já há probabilidade de 2 governadores caírem na mira do Ministério Público. Vocês viram que aqui na Bahia, o ex-secretário da Casa Civil, o Bruno Dauster, que acabou comprando aqueles respiradores, acabou sendo envolvido, mas foi imediatamente logo demitido pelo Rui Costa. Os governadores têm que agir dessa forma. Apareceu o problema de corrupção, demite logo. Se lá na frente o sujeito provar que ele não tem nada a ver com isso, recontrata. Por que não? Não tem problema nenhum. Agora, o que está acontecendo, você viu no Rio de Janeiro, o cara estava envolvido, o governador demite, mas bota em outro cargo. Aí bota o auxiliar no cargo principal. Fazia parte da quadrilha. Todos faziam parte da quadrilha. Aqui, no caso, temos 2 governadores que estão na mira do Ministério Público também pela questão dos respiradores. É o Wilson Lima, do Amazonas, e o Carlos Moisés, de Santa Catarina. Esses governadores aí estão descobrindo podres terríveis desses governadores e que não vai demorar muito tempo, isso vai estourar. Por falar em podridão, não dá para falar em podridão sem falar no Centrão. É uma rima perfeita. Aliás, o Centrão quer mais 3 ministérios.
Vocês viram que esta semana, ontem especificamente, o Bolsonaro criou, sem comunicar a ninguém, ele faz isso mesmo, resolveu criar o Ministério das Comunicações, recriar o Ministério das Comunicações. E que ele colocou lá? Um engenheiro em comunicação? Ou uma pessoa habilitada? Não. Ele não está atrás de pessoas tecnicamente viáveis para um cargo público com esta pertinência, não. Ele foi procurar o genro de Silvio Santos, que é do PSD, do senador Otto Alencar. Claro que o senador Otto Alencar não vai apoiar de jeito nenhum. Duvido muito que o senador Otto Alencar vá se envolver com Bolsonaro. Mas o partido dele, aliás, esses partidos do Centrão, são uma vergonha nacional. Uma vergonha. Certo? Eu não sei como algumas pessoas aqui no interior ainda... Acho que é a força mais do senador Otto Alencar do que do partido. Porque as pessoas não votam em partidos. As pessoas votam em pessoas. Porque partido no Brasil, infelizmente, com raríssimas e honrosas exceções, são uma vergonha. Esse PSD, por exemplo, é uma vergonha. Agora a gente aqui vota nas pessoas e não em partidos. Mas qual é a grande condição que se tem hoje para ser ministro das comunicações no governo Bolsonaro? Basta ter um genro, basta ser um genro de alguém que tem um canal de televisão. Porque essa é a única condição. Esse cara é deputado há 4 mandatos. Apagadíssimo. Lembra do Bolsonaro, 28 anos no Congresso Nacional, sem fazer nada a não ser pregar a volta da ditadura? Esse nem isso faz. É um cara completamente apagado. Completamente apagado. Qual é o seu grande mérito? Qual é a nesga de meritocracia deste rapaz? Ser casado com a filha de Silvio Santos. Agora vocês imaginem, Silvio Santos é dono do SBT, o genro é ministro das Comunicações. Será que aí não há conflito de interesses, não? Será que aí não há uma tentativa de burlar leis para beneficiar o SBT e Companhia Limitada? O Ministério Público tem que apurar isso, porque não tem condições um rapaz como Fábio Farias, deputado Fábio Farias do PSD, não tem um único item do seu currículo de vida que justifique a sua nomeação como ministro das Comunicações. É lamentável. Aliás, por falar por falar em telecomunicações, também está envolvido nessa questão dos respiradores, que eu não falei aqui no anterior, o governador do Pará, Helder Barbalho, né? O curioso é que o secretário de Saúde do Pará é o Alberto Beltrame. Ele é uma espécie de líder da associação do CONAS, que é a associação, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ele é o presidente do CONAS. E ele está envolvido até os dentes nessa questão da compra de respiradores. Inclusive foi citado na Operação Parabellum, né? E, inclusive, a empresa a SKN, que foi a revendedora dos respiradores que não serviram para nada, inclusive recebeu adiantado. Milhões do governo do Pará estão sendo jogados pelo ralo. E Helder Barbalho, até agora, não demitiu o Beltrame, né? Não demitiu. Então, sabe, parece que ele é que é o comandante de toda essa operação, né? E o Beltrame está apenas cumprindo ordens. Eu quero ver até que ponto Beltrame vai levar isso nas costas. E também vamos falar aqui de outra corrupção que finalmente foi descoberta. E aí, minha gente, vocês, infelizmente só para assinantes, quem for assinante, a revista Cruzoé trouxe uma matéria espetacular
essa matéria feita pelo repórter Luiz Vassalo, que obteve com exclusividade do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União detalhes, sabe, detalhes assim horripilantes da caixa preta do BNDES. Olha, ele não é uma reportagem investigativa muito bem feita, e ele vai nos mostrar o prejuízo que o BNDES nos deu em 3 grandes casos escandalosos, um deles inclusive envolvendo a Oi. Minha gente, o prejuízo para o país chega a 16 bilhões na era dos governos do Partido dos Trabalhadores. Mais uma vez, a coisa está chegando a público. E outro assunto aqui é sobre Jeremoabo. E aqui nós vamos dizer a vocês que a Anabel, a ex-prefeita Anabel, teve os seus bens desbloqueados. Os bens de Anabel estavam bloqueados pelo pedido do próprio INSS. A dívida lá com o INSS na época que ela foi prefeita de Jeremoabo. Mas agora a Justiça Federal, atendendo o recurso impetrado pela própria Anabel de Sá Lima Carvalho, ex-prefeita de Jeremoabo, revogou a liminar, até porque o próprio INSS reconheceu que as compensações feitas por ela, com base na decisão judicial que autorizou a compensação de créditos recolhidos nos últimos 5 anos pelo município de Jeremoabo, em razão de ter sido constatada irregularidades da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória recebidas pelos funcionários municipais. Ante o exposto, disse o juiz, revogo a decisão liminar proferida por este juízo. É uma decisão tomada pelo juiz federal da Vara de Paulo Afonso, o João Paulo Piropo de Abreu. É mais uma decisão, ou seja, que nos diz o seguinte: aquele sequestro do INSS, dos funcionários que não foram mandados para o INSS, ficará nas costas do município de Jeremoabo. Dona Anabel vai se livrar desse problema, não vai demorar muito tempo. É claro que o processo continua, eu sei disso, mas é difícil na Bahia, até no Brasil, as leis, das formas como elas foram feitas, é difícil você colocar um prefeito na cadeia hoje. É muito difícil, sabe? Porque, primeiro, o cara saiu do poder, todo mundo fica cego. Ninguém vê o que ele... Então ele manipula advogados e tal, e até não vale a pena. Eu vejo, não vale a pena, minha gente, fazer esse tipo de corrupção. Porque você vai ficar a vida toda. Se não vai para a cadeia, e não vai mesmo, na Bahia está difícil um prefeito para a cadeia, há muito tempo que a gente não ouve falar de algum prefeito que foi para a cadeia por corrupção, mas pelo menos ele vai ter que passar o resto da vida dele, 10, 15 anos, indo atrás de advogados. Não vale a pena, não vale a pena. O melhor seria ser o estadista, entrar, administrar e trazer para o povo o que o povo de fato merece. E o povo de Jeremoabo já merece há muito tempo um prefeito estadista que faça tudo certinho, como manda a lei, sem precisar usar de subterfúgios em sua administração. Por fim, eu vou, para encerrar o vídeo, vamos falar agora do nosso Eduardo Pires, que eu tive a oportunidade de conhecer na época em que ele era presidente da Câmara de Vereadores de Fátima, e inclusive fui lá para ajudá-lo na elaboração da lei orgânica do município. Eu fiz a lei orgânica de Heliópolis e também ele me chamou para dar lá uns pitacos, mas já estava quase tudo bem elaborado, muito bem feito. Eu só fiz orientar o mínimo possível, mas o Eduardo, desde aquela época nós nos conhecemos, e ele foi eleito vice-prefeito na chapa de Sorria pelo PP.
Lembre-se que a chapa PP era Sorria e Eduardo. Só que Sorria saiu, foi para o PSB. Né? Foi para o PSB e Eduardo continuou. Inclusive, ele é presidente do Progressista lá de Fátima. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os fatimenses. Agradeço pela sua presença. Apesar de nós estar vivendo uma época de quarentena, eu vou ser breve em minhas palavras, em respeito ao que determina o Ministério da Saúde. Veja bem, eu quero afirmar meu compromisso. Eu vou abraçar a sua pré-candidatura a prefeito de Fátima e quero desejar boa sorte. Mas antes de eu terminar minha fala, eu quero relatar uma frase do nosso saudoso João Maria. Ele dizia assim: minha gente, João Maria é uma roseira velha que um dia esse tronco vai morrer, mas vai ficar as ramas, que são vocês, para conduzir o destino de nossa cidade. Então é nesse sentido que eu quero transmitir ao povo de Fátima esse perfume da roseira para o bem de nosso povo. Estamos juntos e venha com a gente. Abraço a todos. Durante toda a administração de Sorria, Eduardo não deu pitaco em absolutamente nada. Não foi chamado para absolutamente nada. É uma coisa incrível, você elege, sobe no palanque com um sujeito, os dois dividem o palanque em propostas e tudo, e depois que se elege vice-prefeito é colocado num canto, sabe? É colocado em hibernação absoluta. Desliga um sujeito. Eu não sei por quê. O que Eduardo ameaçaria? Sorria. Pelo contrário, Eduardo até contribuiria muito bem com a administração, porque é um sujeito que esteve envolvido em tudo, foi constituinte quando elaborou a lei orgânica do município de Fátima, foi vereador, foi presidente de Câmara, foi prefeito da cidade. Então um cara desse tem muito conhecimento, pode contribuir. Isolá-lo no canto é um prejuízo para o município, porque você pagou um salário a ele durante esses quase 4 anos, 3 anos e meio, recebeu o salário de vice-prefeito sem utilidade nenhuma para o município. Quer dizer, qual foi a contribuição que Sorria deu ao município fazendo isso com Eduardo? Nenhuma. Agora, Eduardo, muito bem, deixando até o último momento, vendo que não tinha condição para ele, ele vai fazer 65 anos, portanto a carreira política dele tá terminando praticamente. Então o que é que ele fez? Vai terminar por cima numa boa, vai contribuir aí provavelmente com o futuro prefeito, porque a caminhada de Binho agora está bem mais fácil, né? Com a chegada de Eduardo, e fora outras adesões que estão pululando para Binho de Alfredo. Binho de Alfredo está recebendo o mandato de prefeito de Fátima, é só a gente esperar o tempo passar, a não ser que mude tudo, política é como nuvem, né? Daqui a pouco muda tudo, mas hoje, se a eleição fosse hoje, no município de Fátima, ninguém tiraria a cadeira de prefeito de Binho de Alfredo, que terá como vice o Gilvan. E aí que está a grande honorabilidade de Eduardo Pires. Ele não foi para Binho pedindo, exigindo a vice. E se fez isso, foi convencido. Né? Porque Binho já está com a chapa pronta com o Gilvan, que foi a chapa que perdeu a eleição passada. E Eduardo Pires também, com certeza, ele não exigiu isso, porque Binho de Alfredo é até afilhado dele. Né? Então ele foi apoiar o afilhado com tranquilidade, sabe? Sem exaspero, mas com muita mágoa no coração de ter passado 3 anos e meio na prefeitura de Fátima e não ter sido chamado para absolutamente nada. É mais uma mancha no currículo do prefeito Manuel Messias do Sorria. É mais uma pequena mancha. Aliás, ele não vai nem se preocupar tanto com isso, né? Porque ele já tem tantas manchas que mais uma não vai atormentar a vida dele.
Muito bem, por hoje é só. Gostaria que vocês fossem lá no YouTube. Mais uma vez, peço, nós estamos crescendo, estamos próximos de 1.100 inscritos e gostaria que você, principalmente aí dos municípios da região, nos ajudasse. Fosse lá no YouTube, Landesvaldo Lima, clique lá no item de se inscrever, assine lá o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela visibilidade dada ao portal. Um abraço e até a próxima.